Papo Mais. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 29º episódio do podcast Papo Mais, o primeiro de 2023. Essa é uma produção da CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere informações sobre tendências, além de reflexões em comportamento, economia, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje o assunto é endividamento empresarial. Vamos falar sobre os motivos que levam empresas a se endividarem e quais medidas podem ser tomadas para evitar essa situação. Em 2022, 6 milhões de empresas terminaram o ano com dívidas no Brasil. De acordo com a Serasa Experian, os números elevados são consequência principalmente da alta dos juros. Isso porque desde setembro do ano passado o índice foi para a casa dos 2 dígitos. A inflação mais alta prejudicou milhares de consumidores que deixaram de comprar e refletiu no desempenho das empresas. Independentemente do tamanho da empresa, o endividamento empresarial pode acontecer ainda mais em períodos de instabilidade econômica. Além da taxa Selic, há ainda dificuldades causadas pela pandemia, guerra na Ucrânia e uma diminuição da atividade econômica mundial em diversos segmentos. Mas como lidar com isso? Como evitar ser negativado? É possível manter o caixa azul em meio a tanta turbulência? Para conversar sobre o assunto, recebemos hoje Daverson Furlan, consultor financeiro e diretor técnico da Planop Consultoria. Ele tem 30 anos de experiência em governança corporativa, gerenciamento de riscos, controladoria, auditoria interna, processos e controle. E recebemos ainda a economista, professora e pesquisadora do CESIT, Instituto de Economia da Unicamp, Marilane Teixeira. Furlan e Marilane, muito obrigada por aceitar o convite e sejam muito bem-vindos ao podcast Papo Mais. Muito obrigado, é um prazer. Obrigada também, é um prazer. Obrigada pelo convite, Ana. Bom, o ano está começando e com ele, um novo governo. Como está a economia do país neste momento e o que esperar dela em 2023? Eu vou deixar isso para a doutora em economia, que é mais especializada e mais gabaritada para falar disso, embora eu possa dar alguns pitacos. Dá certo, bom. Obrigada, Ana, obrigada, Furlan. Eu acho que, assim, tem muita expectativa, tem uma expectativa muito positiva, porque é um ano que começa, mas também é um novo governo, e isso nos ajuda, impulsiona para que o conjunto da economia, enfim, as empresas, os agentes econômicos possam ter um outro olhar, uma outra perspectiva, mas também é um ano de muitos desafios, porque nós ainda estamos vivenciando uma crise que ela é de uma dimensão internacional e com a qual a gente também tem pouca capacidade de atuar no sentido de reduzir. Podemos reduzir, mitigar alguns dos seus efeitos, mas é muito difícil enfrentá-la, vamos dizer, na sua plenitude, que é ainda os resquícios da pandemia, que permanecem, sem dúvida nenhuma, a guerra na Ucrânia e os eventos climáticos extremos, que cada vez mais se acentuam. E isso tem implicado em que a maior parte dos países desenvolvidos tem feito políticas econômicas de aperto monetário, inclusive para poder enfrentar o problema da inflação, que é um problema não só do Brasil, mas de uma boa parte dos países do mundo e tem reflexos, evidentemente, sobre a nossa economia, Então, é difícil dar uma bola de cristal diante de tantas adversidades, mas eu acho que tem um sentimento de que esse é um ano de recuperação, esse é um ano de retomada de atividade econômica, é um ano em que a economia pode se colocar novamente nos eixos, de reduzir o impacto do endividamento, ter uma política mais, vamos dizer, mais criteriosa em relação a gastos, ter uma política de investimento, de liberação de crédito, enfim.
Eu acho que tem possibilidades muito boas pela frente, e eu acho que a gente tem que ir com esse sentimento, né? Não só em relação à política do governo, mas também aos setores empresariais, aos agentes econômicos. Eles precisam também, de certa forma, pactuar desse processo aí e recuperar e retomar níveis de investimento e de emprego. Então, acho que para começar a nossa conversa... Ótimas notícias, eu acho que para a gente, não é mesmo, Furlan? Eu concordo com a doutora, e inclusive eu estava aqui pensando, né, que algumas variáveis no cenário externo, né, têm melhorado, né, e que podem contribuir para a melhoria da economia, né. Já se foi o tempo em que a nossa economia não sofria, né, o impacto de outras coisas no mundo, né, porque agora no mundo globalizado, né, qualquer espirro de uma economia forte como a americana ou a economia europeia, na Comunidade Econômica Europeia ou a China, né, pode se transformar hoje numa bela de uma gripe, né, ou pior aqui no Brasil, né. Alguns sinais positivos, né, como a melhoria da inflação, né, norte-americana, né, isso apareceu no noticiário essa semana, né, isso pode fazer com que diminua a necessidade de aumento dos juros pelo Fed, né, pelo Banco Central americano, né, isso, vamos dizer assim, alivia um pouco a pressão sobre o câmbio, né, o dólar aqui no Brasil, isso pode ser positivo com reflexos na inflação, né. Nós temos um governo novo, né, isso sempre se traduz também numa motivação, né, no aumento da confiança das pessoas, no aumento da confiança do investidor, do consumidor, isso pode se traduzir também em reflexos positivos para a economia, né? Eu destacaria, assim, mais domesticamente falando, né, a questão dos juros, né, e a questão dos juros está muito relacionada com o desequilíbrio fiscal. Esse é um desafio que o governo brasileiro tem que enfrentar, né? Não é um assunto novo, né? Vem de vários e vários e vários governos, né? Sempre enfrentados, sempre uma luta, né? Mas essa questão precisa ser melhor equacionada para que haja menor pressão sobre a taxa Selic, né? Que reflete nos custos dos endividamentos e na atividade econômica, né? Então, mas eu vejo com algum otimismo o comportamento do novo governo, né? Porque essa é uma questão que já há algumas décadas no Brasil, né, já se tornou um assunto da pauta. Antigamente, controle de gastos não era muito pauta, né? E com a estabilização econômica em 94, lei de responsabilidade fiscal, esse assunto entrou na pauta e adquiriu uma importância que tem, né, que é vital para a economia, né? Isso está sendo bem tratado, discutido em todos os níveis, né, pela imprensa, pelos governos, pela sociedade civil. Eu acho que isso é bastante auspicioso, né? Vamos aguardar, mas acho que as notícias são boas para esse ano, sim. Que ótimo começar com uma conversa com boas perspectivas. Bom, mas, de qualquer forma, muitas empresas se endividaram nos últimos 2 anos para se manter, como a própria Marilane falou, sobre a questão da pandemia e tudo mais. Mas, em geral, por que essas empresas se endividaram e, além de tudo, né, se existe essa dívida saudável, né? No geral, o que a gente presencia, assim, deixando um pouco a pandemia, os efeitos da pandemia de lado, é que muitas empresas entram em endividamento por falta de controle, né? E dentro de controle, que é uma afirmação um pouco genérica, eu destacaria principalmente dificuldade com planejamento e com precificação. Precificação para a grande maioria das empresas, né, na economia do Brasil, que são pequenas e médias empresas, ainda é um desafio. E colocar dentro da precificação a tributação, que às vezes é bastante complexa, dependendo do setor, da atividade da empresa, do porte dela, a precificação se torna um desafio bastante grande, né? Colocar os custos adequados dentro da formação de preço, toda a tributação. Então, essa é uma questão bastante recorrente que a gente percebe, né? Você não tendo uma precificação adequada, a empresa acaba não tendo a geração de caixa adequado, não entra dinheiro, ou seja, não acontece, não se realiza o lucro, e ela se vê em dificuldade financeira em pouco tempo e acaba recorrendo a empréstimos de curto prazo, cai no cheque especial, cai em dívidas boas ou ruins, dependendo da decisão do gestor. Mas eu destacaria como fator aí,
bastante preponderante em todas as empresas, médias e pequenas, é essa dificuldade com planejamento, com gestão, com precificação. Isso é bastante notório. Eu acho que no caso da experiência brasileira, e eu acho que essa é uma boa oportunidade, inclusive nós estamos começando com um governo novo, é muito importante pensar também linhas de crédito que sejam adequadas às realidades específicas das empresas. Nós temos juros muito elevados no Brasil, muito elevados, e ele não se explica, não se justifica unicamente por conta da taxa básica, da taxa Selic. É também o sistema financeiro atua com uma margem muito, muito elevada, e aí tem um papel importante também dos bancos públicos, né? E a gente espera também agora com um pouco a retomada do papel do BNDES, no sentido de fomentar empréstimos para os negócios que, de fato, necessitam e precisam desses empréstimos, porque, muitas vezes, o mau planejamento, e o fulano chamou a atenção disso, é um elemento que contribui para o problema do próprio do fluxo de caixa, enfim, do endividamento que vai se acelerando, né? As taxas de juros muito elevadas, a dificuldade em perceber quais são as prioridades, muitas vezes também essa falta de perspectiva de mercado. Muitos negócios eles se organizam em torno de uma expectativa, de uma perspectiva de sucesso que muitas vezes não se realiza, né? Por conta de, às vezes, uma falta de uma clareza em relação a qual é o potencial de mercado para os seus produtos e para os seus serviços. E pelas características de serem majoritariamente pequenas e médias empresas, elas encontram muito mais dificuldades, por exemplo, ter acesso à tecnologia, ter acesso a, por exemplo, uma consultoria de qualidade que possa ajudar, né, na organização dos seus negócios. Então, isso não me parece que seja um problema apenas das empresas individuais. A gente tem que pensar também que isso tem que ser política pública, né? E qual é o papel do Estado também, e ajudar, seja pelo Ministério da Indústria, das micro e pequenas empresas, seja pelos bancos públicos, contribuir, seja pelos SEBRAES, enfim, contribuir para que as empresas possam se planejar adequadamente e reduzir o peso do endividamento e dos juros elevados que são pagos em decorrência de um endividamento sem, muitas vezes, planejamento e controle, né? Como se blindar de fatores externos, como inflação, retração de consumo, alta de juros? Na verdade, assim, é possível se blindar, já que a gente vive uma economia... O Brasil não é para amador, como dizem, né? É muito difícil blindar, porque nós estamos inseridos na economia aberta, numa economia globalizada, em que o preço que se paga para a abertura econômica, para uma inserção ativa no mercado internacional, para disputar, inclusive, um lugar, né, no mercado internacional para os nossos produtos, os nossos serviços, também implica, evidentemente, um grau de vulnerabilidade nossa em relação às mudanças no contexto internacional que estão fora, muitas vezes, das possibilidades de controle, né? Então, por exemplo, mudanças como o Fulan mesmo indicou, mudanças na taxa de juros americana, tem um impacto tremendo sobre as nossas economias, porque a primeira coisa que o sistema financeiro faz, que os investidores fazem, é sair dos países emergentes, do país como o Brasil, e irem imediatamente para a compra de títulos públicos do Tesouro Americano. A crise, por exemplo, na Ucrânia, a pandemia, os efeitos climáticos. Então, ou uma crise num país asiático, como a gente lembra, no final dos anos 90, o Brasil teve um impacto tremendo sobre a economia brasileira. Então, é muito difícil blindar.
Agora, evidentemente, se você tem uma política industrial consistente, eficiente, eu acho que pode sim amenizar muitos efeitos. Nós temos que considerar que o Brasil é um país em que a maior parte da produção nacional, 70% do nosso PIB, por exemplo, ele é consumido internamente. Nós não somos um país que está voltado predominantemente para o mercado exportador. Claro que tem um peso importante, mas o nosso peso mais importante é o nosso mercado interno. Então, o nosso principal, vamos dizer, a nossa riqueza, o nosso patrimônio é a nossa capacidade de consumo. E, para isso, você precisa de renda, você precisa de uma certa segurança do ponto de vista econômico, para poder definir quais são as suas prioridades do ponto de vista dos seus negócios, enfim, claro que vai ter impacto. Se você tem uma dependência muito grande de importação de insumos e matérias-primas, a tendência é que o preço internamente ele suba, porque você precisa incorporar isso nos custos. Então, também criar uma dinâmica econômica em que você seja menos dependente do ponto de vista das importações de determinados produtos e determinados, nem serviços, é basicamente matérias-primas e insumos, isso é muito importante, né? E considerar que nós somos um país em que mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas e que precisam de um tratamento específico, precisam de uma estratégia específica, diferentemente de uma grande empresa, de um grande conglomerado internacional, industrial, que tem muitas possibilidades de diluir eventuais prejuízos e perdas a partir da presença de outras unidades produtivas em diferentes partes do mundo. Não é o caso das pequenas empresas, que precisam, sim, de proteção e de política própria para poder se manterem, né? Não dá para se blindar, então, não é mesmo, Furlan? Não. Concordo. Não dá para se blindar, olhando para a palavra blindar num contexto assim de totalidade, né? Eu gostaria assim de colocar algumas sugestões, né, em termos do que fazer, mas sempre pensando não como blindagem, mas como mitigação, né? Ou seja, não é possível, muitas vezes, se proteger 100%, né, da totalidade em relação a essas questões externas, né, como juros, retração de consumo, inflação, mas é possível mitigar, né? E aí eu volto para a resposta que eu dei na nossa primeira questão, que é a questão do planejamento, né? Os juros e a inflação pressionam custos, né? Os juros pressionam o custo de capital, né? E a inflação pressiona custos de insumos, matéria-primas, aluguéis, as despesas, né? Então, esses dois componentes, né, sendo pressionados em seus preços, eles podem, assim, num contexto de mitigação, você olhar para a sua planilha, né, voltar para os seus cálculos, para o seu planejamento e recalcular seus preços, recalcular o seu ponto de equilíbrio, recalcular a sua demanda mínima, recalcular os seus lotes de compra, olhar para os preços que você está pagando para os seus fornecedores e colocar, por exemplo, o último custo, né, que a gente chama de custo de reposição, e colocar isso dentro do preço para que você possa ter poder de, quando você fizer a venda, você ter poder de recomprar a mercadoria do fornecedor, o produto, o insumo do fornecedor, e manter dentro do seu planejamento vamos dizer assim, dentro dessa ferramenta que é o planejamento, que é a precificação, que é o fluxo de caixa, se manter atualizado em relação a esses preços que são alterados constantemente, seja pela inflação, seja pela taxa de juros ou até pelo câmbio, né? É o que eu falei, é uma mitigação, não resolve 100%, mas o que eu vejo muitas vezes é que muitas empresas se deparam com um aumento no custo dos seus insumos, a energia elétrica, combustível, a própria matéria-prima que ela consome, que ela usa no processo produtivo, e ela não coloca isso na formação de preço, né? Ou coloca de maneira muito pouco científica, né? Faz um percentual, não pondera isso dentro da totalidade da formação da sua cesta básica, dos seus produtos,
né? Ou então não repassa, repassa de maneira pouco exata, pouco fiel. Então, isso leva a distorções na formação de preços e leva, por exemplo, a deficiência na geração de caixa, levando a endividamento ou até a falência de muitas empresas, né? Então, realmente, juros, câmbio, inflação, retração de consumo é um desafio. Em termos de retração de consumo, eu gostaria de destacar que existem instrumentos que as empresas podem lançar mão, né? Então, muitas vezes, mudar a sua forma de vender, trabalhar com lotes econômicos, trabalhar com um produto não premium, mas mais produtos de entrada, barateando, dando mais acesso, né, aos consumidores de menor renda para que eles possam comprar, ou seja, mudando o mix de produto, mudando a forma de apresentação, entrando no comércio virtual, no e-commerce, ao invés de ficar só na loja física, ou seja, buscar alternativas para que possa realmente driblar essa retração no consumo, né? O mercado está aí, ele tem muita gente que está sobrevivendo, né? Então, vamos dizer assim, o consumidor deixa de consumir um produto A, mas consome um produto B, de repente, mais barato, né? Ele substitui, porque ele não consegue eliminar da cesta Sim. básica, muitas vezes, né? Então, ele deixa de comprar um carro de 200 mil, mas vai comprar um de 100, né? Deixa de comprar carne, mas vai comprar ovo. Então, o consumo vai continuar existindo. Cabe ao empresário detectar esse movimento e oferecer o produto certo pelo custo certo, né? Então, cada empresa tem o seu foco, tem o seu mercado. O foco de uma empresa é produto premium, ela trabalhar com uma determinada margem, com um determinado preço, um determinado mercado. Tudo bem, ela não vai mudar isso. Mas se ela tiver essa flexibilidade, buscar essa estratégia, isso pode ser bastante salutar. Ok. E quais as consequências do endividamento de uma empresa, né? Quem é afetado por ela, na verdade? É bom. Posso me adiantar aqui na resposta, doutora Marilane, mas Claro. as consequências do endividamento, eu sou bastante pessimista, né? Porque assim, bom, vamos primeiro qualificar, né? Nós temos o endividamento bom, né? E tem o endividamento que vamos chamar ele de ruim, o nocivo. O endividamento bom é aquele que está relacionado ao financiamento das atividades. Então, você tem aquele financiamento de máquinas, equipamentos, empréstimo de capital de giro para aquisição e formação de estoques, empréstimo de capital de giro numa empresa que está iniciando para que ela tenha um caixa para poder fazer aí o início das suas operações. Então, esses são endividamentos que são necessários, né? É muito complicado imaginar que uma empresa vai começar num momento T0 tendo 100% do capital que ela necessita para tudo, né? Vai pagar à vista do próprio bolso, máquinas, equipamentos, edifícios e folha de pagamento e estoques, né? Quase sempre é necessário, sim, alguma fonte de empréstimo para capital de giro ou mesmo financiamento. Mas existe aquele endividamento que é o ruim, né? Que é aquele que a empresa ela já está com o seu caixa deteriorado, ela vai lá e busca um empréstimo, esse empréstimo, ele muitas vezes, já porque ela está com o capital bastante deteriorado, com caixa ruim, ela busca isso de forma assodada, sem fazer um bom levantamento dos custos, não faz uma conta precisa de quanto realmente ela precisa tomar emprestado. Então, esse começa a ser um processo de endividamento que vai deteriorando as finanças da empresa. Muitos empresários tomam empréstimos e quando vai ver o dinheiro está lá no caixa, ele acaba gastando com coisa que não era o princípio da empresa, né? Acaba fazendo retiradas e gastando com outras coisas. Esse dinheiro vem a fazer falta depois no caixa da empresa. Então, tem um endividamento que ele é nocivo, que é esse, que ele é usado para consumo, é um endividamento não planejado. E esse endividamento, ele vai levando a mais endividamento se a empresa não tomar cuidado, se o gestor não tomar cuidado, isso pode levar à falência, né? Então, quando a gente fala de prejuízo, quem é prejudicado com isso é o próprio dono da empresa, os sócios, os funcionários que acabam muitas vezes perdendo emprego ou perdendo renda, né?
a própria sociedade perde com uma empresa que diminui a atividade, que não cresce ou que mesmo vai à falência. Perfeito. Bom, para as empresas associadas à CISP, né, quais os cuidados que devem existir no momento da análise de crédito, diante desse cenário de endividamento que o Brasil se encontra, ou até mesmo dessa falta de preparo dos empresários e dos empreendedores, né, que se lançam aí em experiências, né? O analista de crédito que está lá nas empresas associadas, né, porque ele deve ter, nessa análise, que ele deve tomar atenção nessa análise. Posso começar aqui, depois a doutora Marilane complementa, mas é fundamental que o analista, né, ou que o gestor, o dono da empresa que está olhando, né, para um possível cliente, uma possível venda diante dele, né, ele busque o máximo de informações possível, porque, no fundo, nós estamos falando de gestão de risco, o risco de perder capital, né? Uma venda feita para uma pessoa, para uma empresa que não vai te pagar, né? Uma inadimplência que pode demorar a receber, muitas vezes meses ou até anos, né? Ou mesmo nunca receber, ela causa um dano extremamente grande no caixa da empresa, né? Então, tendo isso em mente, a gestão de risco, o analista, o dono, o gestor que estiver analisando isso, né? Ele precisa ter informação. Ter informação sobre o score de crédito desse pretendente, né, desse comprador, né, desse cliente. Ele ter informações completas sobre o histórico de pagamentos, ele tem informações sobre o momento da empresa, se ele está fazendo uma compra no momento em que ele está endividado, se ele está fazendo uma compra no momento em que ele está em expansão, né? Olhar para o balanço dele, para a liquidez dele, para o momento que ele está, né? A foto do balanço dele pode ajudar muito, uma análise desse balanço pode ajudar muito. Eu recomendaria, além dessa análise, que ela já é tradicional, né? E tem informações aí no mercado a respeito dos clientes, né? Eu colocaria também em adição um cuidado especial em não fazer um fornecimento completo, né? Faz um teste, né? Se você nunca viu o cliente na frente, né? Não faz um fornecimento daquele pedido que ele está querendo, que pode ser muito grande, muitas vezes pode ser vultoso, né? E a empresa acaba, muitas vezes, despendendo muito capital de giro para buscar estoque, para produzir, para entregar aquele pedido. Fatia, né? Faz um fatiamento do pedido, diversifica um pouco, entrega o próximo pedido depois que ele pagar o primeiro e vai analisando a forma com que esse cliente se comporta, né? São coisas que se somariam, se sobrepõem à camada de análise de risco, né? Então, você tem toda a informação, todo o arcabouço, todo o score, faz toda a análise, o balanço, histórico, etc. Mas, na hora de operacionalizar, tomar cuidados extras, né? De dividir o pedido, de não entregar tudo de uma vez, fazer aí um acompanhamento do pedido que foi entregue, né? Se ele está sendo pago, se ele está sendo honrado, e aí aumentando a taxa de confiança em cima desse cliente pouco a pouco, né? Isso pode se tornar uma bela de uma parceria, né? No médio e no longo prazo, pode se tornar um cliente bárbaro, fantástico, mas no momento T0, no primeiro momento, você não conhece, né? Então, acho que é importante você ir soltando, dando crédito para ele aos poucos, se isso for operacionalmente viável, claro. Marilane, gostaria de complementar? Eu concordo com a observação do Furlan, eu acho que são absolutamente pertinentes, é exatamente isso. Você precisa tomar uma série de cuidados, de resguardos, né, que vão exato desde do histórico da empresa, quais são o seu potencial de mercado, quais são os seus níveis de endividamento, como é que é o fluxo de caixa, análise de balanço. É uma pena que no Brasil a gente também tem muita dificuldade de ter acesso aos balanços, né, Fulano? Porque só as empresas de capital aberto que estão autorizadas e podem, né, e devem divulgar. Mas isso, às vezes, muitas vezes, nos limita, né? Mas mesmo as de capital aberto, nós acabamos de levar um tombo agora com as americanas, né?
E foi uma coisa impressionante, incrível, né? De imaginar, inclusive, eu até queria ver depois se o Furlan poderia comentar sobre isso. Mas isso é essencial, né? É você ir, de alguma forma, se aproximando, né, da empresa e sentindo como ela vai se desenvolvendo e qual é o seu potencial. Então, vou aproveitar, né, nesse gancho, até para trocar a última pergunta, Furlan. Não dá para fugir de uma situação como aconteceu com Americanas, né? Pegou todo mundo no mercado. Assim. Olha, eu fiquei surpreso, atônito, quando eu li a notícia, foi ontem de manhã, né? Eu tenho uma passagem, né, no começo de carreira aí pela auditoria externa. Eu trabalhei com auditoria de balanço, né, uma empresa, uma das Big Four, Big Five, né, no mercado, e eu entendo um pouco disso, né? Minha formação é contábil, eu sou contador de formação, né, e olhar balanço é uma coisa que a gente faz recorrentemente, né, e tem habilidade de leitura. E é muito pouco crível que os auditores externos que olhavam e davam parecer no balanço da Americanas não tenham percebido nada. Você, como auditor externo, que você chega uma vez ou duas por ano para olhar os balanços da empresa, você não vai ver tudo. Qualquer coisinha de 2, 3, 4, 5 mil reais, o auditor externo não vê, porque ele tem um que a gente chama de nível de materialidade. Então, ele olha transações acima de um certo valor, porque elas podem impactar, se houver algum problema com aquela transação, ela pode impactar o PL, ela impacta a riqueza, ela impacta o valor da companhia. Então, tudo bem. Agora, 20 bilhões de reais é material, né? Isso diluído ao longo, mesmo que diluído ao longo dos últimos anos, dava muitos milhões e milhões por ano. Então, a primeira pergunta que eu me fiz é: quem é o auditor externo? Ainda não tive tempo de procurar as demonstrações publicadas da Americanas para saber quem é a auditoria externa, mas ela vai estar em papo de aranha, como diria minha avó, né? Em dificuldades, porque como é que uma coisa dessa passou? Um outro aspecto também é a responsabilidade dos administradores. Claro. Então, e eles têm responsabilidade perante a CVM, responsabilidade civil, responsabilidade criminal. Então, tem uma série de perguntas que vão ter que ser respondidas, vão ver muita coisa no noticiário. Mas eu estou bastante, vamos dizer assim, surpreso como é que eles fizeram algo de uma monta tão grande, né? Que manipulação contábil foi essa, né? Então, está muito estranho. Mas aí vai ser objeto de estudo no futuro aí. Esse é o lado, vamos dizer assim, meio vazio do copo, é um problema, né? Mas tem um lado meio cheio, né? Tentando ser um pouco otimista aqui, que é esse tipo de experiência, esse tipo de vivência traz melhoria nos controles, traz melhoria no arcabouço legal, Claro. né? O que aconteceu, por exemplo, com a quebra da Enron nos Estados Unidos, né? Que levou até a falência da Arthur Andersen, né? A auditoria, e que trouxe uma série de regulações que trariam um objetivo, né? Vamos dizer assim, com o objetivo de trazer proteção ao acionista no mercado de ações. Então, a famosa Sarbanes-Oxley, né, a SOX, né, ela traz uma série de controles e de, vamos dizer assim, de proteções que as empresas têm que oferecer nos balanços, nas demonstrações, no seu ambiente de controles internos, para garantir que não haja uma fraude ou nunca mais haja uma fraude como aquela que foi perpetrada pela Enron e pela Arthur Andersen, né? Então, nós estamos vendo aqui no Brasil algo muito parecido, né? E que pode gerar aí um benefício no futuro. Hoje é um problema para os acionistas americanos, né? É uma perda. Eles vão ser chamados a cobrir o rombo, pelo que eu li, mas também para o mercado acionário como um todo, isso no futuro pode ser, se for devidamente aproveitado esse momento, essas lições, trazer um benefício bastante grande para o mercado acionário. Mas tem que acontecer um problema, né? Quebrar a porta, quebrar o cadeado para depois, melhor, ser roubado, né? Para depois colocar o cadeado na porta, né? Então, infelizmente, né? Mas vamos aguardar. Bom, e para fecharmos este episódio, vamos à nossa sessão de ping-pong. De forma rápida para vocês. Vale a pena se endividar para crescer? Vale, é necessário, né?
É muito complicado que você tenha um crescimento orgânico com apenas capital próprio, dinheiro em caixa. Então, se você vai fazer uma expansão, você vai criar um novo negócio, uma nova unidade, vai aumentar a sua linha de produção, ou aumentar o seu estoque para ter uma capacidade de entrega maior, você pode e deve fazer isso muitas vezes com capital de terceiros, mas sempre tem um mais, né? Com custo, taxa de juro adequada, com carência, com prazo adequado de pagamento, ou seja, você se financiar, né, de forma adequada. Então, tem endividamento bom, né? E para crescer, na grande maioria das vezes, se é um crescimento substancial, você tem que recorrer, sim, a endividamento, um endividamento bom. E na hora de pagar as dívidas, quais devem ser pagas primeiro pelas empresas? Bom, aí é aquele conhecimento comum já, né? Mas não custa repetir, né? Pague sempre as dívidas mais caras, né? E são sempre aquelas, né? Cheque especial, cartão de crédito, né? E aquelas que têm uma taxa de juro mais alta. Você vai quitando aquelas que te custam mais caro, né? O cheque especial, só para citar, né? E às vezes é espantoso que tem empresa que entre no cheque especial, né? Porque é uma decisão financeira péssima, de péssima qualidade, que demonstra até falta de conhecimento. O problema é que no cheque especial o banco debita no primeiro dia útil do mês seguinte, ele debita o juro, né? Que não é barato, né? Chega a 10, 12, 13% ao mês, é uma extorsão. O que acontece? Você vai pagar um juro alto no começo do mês seguinte e você não amortiza o principal, né? Então, você tem um desembolso alto com juro, né? E mesmo assim você não está quitando a dívida, você fica eternamente endividado. Então, o cheque especial é o número 1, né? Dívida no cartão de crédito, que é a rolagem, né? Pagar só o extrato mínimo, né? E depois rolar o restante, né? O saldo mínimo, né? Isso também é como se fosse o cheque especial também, se você paga juros altíssimos, são extorsivos, são proibitivos, né? E, na sequência, você quitar aquelas dívidas, algum empréstimo que, eventualmente, você tenha uma taxa de juro alto. Para finalizar, é importante também quitar aqueles empréstimos, né, que você tenha dado alguma garantia real, especialmente se a garantia real for alguma coisa relacionada ao seu ambiente produtivo. Então, você tem uma fábrica e você deu o prédio, o maquinário em garantia para tomar aquele empréstimo no momento de urgência. Isso pode acontecer? Acontece, né? E tomar um empréstimo é melhor do que fazer um cheque especial. Ótimo. Mas se você tiver que quitar, quita ele logo, para que se você tiver que, de repente, entrar em alguma inadimplência, você não perca a fábrica ou não perca o maquinário. Então, essa seria uma dica também bastante importante. Marilane? Eu acho que é isso mesmo, é a taxa de juros, né? As taxas de juros mais elevadas, e eu, além desses aspectos que o Roland indicou, acrescentaria também, talvez, mas aí tem que avaliar qual é a situação da empresa, dívidas que, de alguma forma, sejam um obstáculo para a obtenção, por exemplo, de acesso a alguma matéria-prima, algum insumo importante para a produção, né? Então, se você não quitar, você não tem acesso a uma matéria-prima, que, por sua vez, ela é fundamental para se produzir, para atender as demandas, para poder seguir dando. Então, acrescentaria só mais esse aspecto e, obviamente, não negligenciando os funcionários, né? Que são fundamentais e que devem estar sempre como primeira opção, porque são eles que vão assegurar que a empresa também continue produzindo e que ela possa sair, né, de uma situação de maior dificuldade. Não, perfeito. E como fazer empréstimos ou financiamentos de forma saudável sem colocar o caixa em alerta? Pode começar, professora, ou Furlan. Por favor, doutora Marilane, eu tenho começado todos aqui. Tá. Não, eu acho que tem que voltar àquilo que a gente tinha comentado no começo. Eu acho que a gente tem que estimular que haja linhas de crédito direcionadas para as empresas e para as, enfim, corporações, atividades produtivas, que sejam negócios que, de fato, tenham uma contribuição relevante, vai gerar emprego,
vai gerar demanda, cria uma demanda em determinados setores importantes de matérias-primas, de insumos, e pelos bancos públicos, né? Então, acho que tem que ter linhas de crédito, Banco do Brasil, Caixa Econômica, principalmente Banco do Brasil, né? Não é nem Caixa Econômica Federal, mas Banco do Brasil. Acho que o BNDES tem um papel importante também para cumprir nesse sentido. Acho que as linhas de crédito, os bancos privados, elas sempre operam com uma lógica de mercado, né? Então, por exemplo, se a gente lembrar, por ocasião da pandemia, foi liberado, no início de 2020, mais ou menos 40 bilhões, que seriam 44 bilhões, que seriam utilizados para linhas de crédito pelos bancos, né, para as empresas poderem se manter durante esse período. Uma parte da linha de crédito era recurso do Tesouro Nacional e uma parte seria dos próprios instituições financeiras privadas. O problema é que as taxas de juros que foram oferecidas eram tão elevadas que as empresas reconheceram, bom, eu não vou me endividar, é melhor encerrar a atividade agora, dispensar funcionários, do que me endividar com uma taxa de juros nessa proporção. Então, tem esse problema também. As taxas de juros no mercado privado são muito draconianas e a gente precisa, de alguma maneira, eu acho que com esse novo governo, pressionar para que haja linhas de crédito com juros subsidiados para as pequenas e médias empresas, que aquelas que geram emprego, são aquelas que garantem renda e são aquelas que garantem o acesso ao mercado de consumo. Então, acho que tem que ter política pública, né, para isso. Furlan? Olhando para dentro da empresa, né, para a empresa que está agora operando, né, e enquanto a política governamental não melhora, né, no aspecto mais prático, eu colocaria o seguinte: olha, se for um empréstimo que tem que ser decidido rapidamente, um valor menor, é importante que o empresário tenha um fluxo de caixa em mãos, né? Por quê? Porque ele tem que saber o que ele vai precisar de dinheiro, né, nos próximos 30, 60, 90 dias. Quanto mais, vamos dizer assim, ampliado for o prazo desse fluxo de caixa, a visibilidade desse fluxo de caixa, melhor ele vai saber o quanto ele vai precisar. E ele coloca esse empréstimo dentro desse fluxo de caixa, o montante que ele precisa, o principal, e depois ele tem que colocar as amortizações, e muitos esquecem de fazer isso, né? Porque ele vai ter que pagar daqui a pouco. Então, para fazer um empréstimo, né, pegar um dinheiro, coisa rápida, para poder, vamos dizer assim, sanar um problema mais imediato, ter um instrumento de gestão como o fluxo de caixa é fundamental. Agora, se ele estiver falando de expansão, nós estamos falando de um endividamento de mais longo prazo, que seria um financiamento, eu recomendaria que ele fizesse um planejamento disso. Então, ele tem que ter, por exemplo, uma visão muito clara do que ele vai fazer com esse dinheiro, para que ele quer esse dinheiro. Qual que é o objetivo? Qual que é o retorno que esse empreendimento, que essa expansão, o que ele vai fazer com esse dinheiro, o que vai retornar para ele? E é aquele paradigma que tem que ser satisfeito, que a doutora Marilane mencionou agora há pouco, que o retorno tem que ser superior ao custo do empréstimo, do financiamento, né, que é a taxa de juros. Então, em outras palavras, em termos de financiamento, de atividade, de expansão, nós estamos falando de fazer um plano de negócios, de colocar todas as variáveis, o que eu vou expandir, o que eu vou comprar, o que vai aumentar meu estoque, quantas pessoas eu vou precisar, qual vai ser o meu aumento de despesas. E aí chegar numa linha que é o retorno disso daí, qual que é o lucro que esse empreendimento vai dar, e colocar lá dentro o pagamento das parcelas desse financiamento, a taxa de juros e tudo mais, de maneira que ele vê qual é o montante de financiamento que ele precisa, se a taxa de juros que o banco está oferecendo para ele, a instituição está oferecendo para ele, torna o empreendimento viável. Uma vez feito esse cálculo, tendo um plano de negócios bem feito, isso para valores maiores, para montantes maiores, né, no caso do financiamento, torna a chance de sucesso do empreendimento, dessa expansão, desse crescimento muito maior.
né? Então, é importante ter essa visão para coisas de curto prazo, você ter ali na mão um fluxo de caixa, e coisas de longo prazo, montantes maiores, você ter um plano de negócios bem feito para poder estudar o seu empreendimento e saber se aquela taxa de juro que o banco está cobrando naquele financiamento, se ela cabe. Quanto eu vou precisar de carência? Quanto tempo o meu empreendimento vai levar para dar retorno? Eu preciso de carência nesse período para poder começar a pagar, né? Porque o meu empreendimento não vai dar retorno imediato. Então, tem tudo isso. Isso tudo faz parte do estudo importante que é o Business Plan, que é um plano de negócio. Perfeito. Bom, Marilane e Furlan, muito obrigada pela participação, né, de vocês. Eu agradeço. Eu que agradeço também. Encerramos por aqui mais um episódio do nosso podcast Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se em nosso canal no YouTube ou siga nossos perfis nas plataformas Spotify e Google Podcasts para acompanhar novos episódios e conferir todos os anteriores. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos por sua atenção e companhia. Até o próximo papo. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.